E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai testar juntos esse kit de marcadores, canetinhas, que eu comprei da Faber-Castell de tons de pele. Vamos testar pra ver se eles são bons mesmo. Eu normalmente já uso esses marcadores da Super Soft Faber-Castell, ponta pincel, porém eu ainda não tinha comprado o kit de tons de pele, eu só tinha comprado esses daqui, kit de 10 cores eu acho. Na verdade acho que eu comprei o de 20 depois. No início eu tinha comprado dois kits separados, o tom pastel e o de 10 cores, e aí depois lançaram o de 20 e como eu tinha gostado das canetas eu comprei de novo. Ele veio com 6 cores, na embalagem tá falando que são marcadores / canetinhas com a ponta pincel. O valor que eu comprei ele foi mais ou menos de 30 a 40 reais. Eu comprei na Calunga e eu não lembro exatamente qual foi o valor exato, mas na internet eu encontrei por mais ou menos esse preço. Comecei fazendo essa cartelinha de cores aqui, porque sempre que eu compro um marcador, uma caneta nova, eu gosto de colocar no papel pra saber mais ou menos como que ele vai ficar no papel, como ele vai se comportar. Esse papel aqui que eu tô usando, ele é próprio pra marcador e lápis de cor, eu acho, né? Eu espero ter comprado o papel certo, mas eu tô usando esse papel da Canson que tá escrito que é para canetas e lápis de cor. Ele não transferiu pro outro lado, eu passei várias e várias vezes, fiz várias camadas, não passou pro outro lado, não transferiu. Essa aqui é a gramatura de 200, então é um papel mais durinho e não vai passar mesmo, não é pra passar. Eu sempre compro papel acima de 200, não, acima de 180, porque aí quando eu for usar caneta, se eu for usar caneta, ele não vai transferir e se transferir vai ser muito pouco. E pro primeiro teste que eu fiz foi um swatch de cores, eu peguei a cor mais clara, passei, depois eu usei a mesma cor pra fazer a sobreposição em cima dessa pra ver como que ficava, e depois eu peguei o tom mais escuro e fiz a mesma coisa pra ver como ficava também como sombra, e fiz isso nas outras cores também. Eu vou guardar esse papelzinho aqui, sempre que eu for usar eu vou olhar ele pra lembrar como que a minha caneta fica no papel que eu uso. E na verdade eu gostei muito de como ficou nesse papel. Tem papel que eu usei essas minhas canetas aqui e eu não gostei, ficou uma textura estranha. E eu usei o lado texturizado do papel, então acho que não tem nada a ver com o lado texturizado, e sim o tipo de papel que eu usei. No final das contas eu achei que a cor ficou bem homogênea aqui na hora que secou. Quando você passa, parece que fica um pouco estranho, mas depois que seca ela fica bem certinha, bem uniforme. E eu gostei do resultado nessa amostra aqui. Depois eu também testei a ponta dela, né, porque ela é uma ponta pincel, então ela é flexível. E antes eu usava as canetas pontas pincéis, a caneta brush, pra fazer lettering, né, que é aquelas letras mais desenhadas, então você começa a letra fina, depois engrossa, e essa caneta é perfeita pra isso. E eu também uso pra fazer detalhes, então eu testei quão finas elas conseguem ser e a grossura também, e fiz o testezinho aqui. Eu não vou usar elas pra fazer lettering, mas já deixo aí pra quem usa pra isso. E pra conseguir testar melhor como que ficaria essas cores em um rosto, em um desenho, eu fiz 6 cabeças e pintei mais ou menos como eu faço nos meus desenhos normais. Quando eu uso essas canetas, eu geralmente uso elas para fazer uma base e depois vim com um lápis de cor, caneta finalizadora, outros marcadores. Só que nesse teste dessas pinturas que eu fiz, foi só com elas, só para ver como que elas ficam usando só elas e sombreando só com elas. Deu pra entender? Só com elas, só com elas. Então foi meio difícil pra mim pintar só com eles, ficou algumas partes falhadas com marca, porque quando eu uso, depois passo uma camada de lápis de cor por cima, porque aí eu não vou precisar forçar muito o lápis de cor e não vai precisar ficar perfeito usando só esse marcador. Eu não sei se você tá entendendo o que eu tô falando, mas é que na hora de colorir eu faço assim. Mas eu achei importante fazer o teste sem nenhum outro material pra gente saber certinho como que esse material se comporta sozinho. E eu percebi que quando você passa um pouco mais devagar e enquanto ela ainda está secando, você passa por cima de novo. Não sei se você tá entendendo. Foi isso que eu fiz nessas faixazinhas aqui. Eu pintei e fui passando em cima deles mesmo e subindo, entendeu? Eu não deixei secar pra vir de novo com outra camada, porque senão ia ficar marcado.
Então eu acho que é isso que fez não ficar tão marcado assim, essas aqui pelo menos. E é o que eu deveria ter feito nessa parte do rosto, mas eu ainda não sabia como usar. Vai ser perfeito pra mim usar esses marcadores, porque mesmo ele ficando um pouco falhado, eu tenho o lápis de cor exatamente da mesma cor. Então eu ia conseguir consertar isso. Isso já era esperado por mim, até porque esses marcadores não são à base de álcool, que é o caso desse meu marcador que eu tenho aqui, por exemplo, que é da Cis, uma ponta chanfrada e uma pontinha fina. Enfim, resumindo, não é um marcador à base de álcool, então ele vai marcar sim, a não ser que você faça igual eu falei aqui. Vai pintando e sobrepondo as camadas enquanto ela ainda tá molhada, porque aí ela não vai marcar tanto assim. E você também pode consertar alguma coisinha ou outra com um lápis de cor. Porque se você demorar muito pra passar, na minha cabeça é como se ficasse uma camada grossa de tinta que você tá deixando ali e vai demorar mais pra secar, entendeu? Outra coisa que eu não gostei também foi como a caneta finalizadora ficou no resultado final do desenho que eu fiz usando os marcadores. É como se a tinta dela espalhasse, porque parece que eu passei tanta camada de marcador que ele não secou ainda. Então ficou ruim de contornar. Não sei se foi os marcadores ou se foi a caneta que eu tô usando, que é essa aqui da Sakura Micron Pigma Sigma Boy. Mas usando do jeito certo, eu acho que, ó, joia. O que eu achei que depois de seco ele ficou com um resultado melhor. Você não necessariamente precisa passar ele muito rápido, a não ser que você queira usar pouca tinta e querer que ele seque mais rápido também. Depois eu fiz um desenho de duas pessoas usando só esses marcadores, todos eles. A única coisa que eu usei além disso foi a caneta pra finalizar ele e, né, conseguir contornar, porque eu queria ver o resultado deles sozinhos. Eu gostei que deu pra desenhar cabelo também, e a única coisa que eu acho que tá faltando aqui é um tom mais claro que esse. Um tom mais claro e um pouquinho mais rosado, porque esse aqui tá muito amarelo e só uma cor. Fora essas, eu gostei das outras cores. Entregou o que eu esperava. Eu achei 8/10 porque tem algumas coisas que dá pra melhorar. Fora isso, pra mim ele entregou o esperado. São marcadores à base de água, vão marcar, mas tem pigmentação. Quando seco, o resultado fica bom. Foi essa a minha opinião sobre esse material. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do desempenho desse material. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Passa mais devagar desse marcador aqui que eu tenho, por exemplo. Se criava uma camada. Foi essa